O Egito está construindo o maior rio artificial do mundo, transformando 9.000 km² de deserto no novo delta do Nilo, que vai ajudar a alimentar a sua crescente população. Entre 1920 e 2020, a população do Egito aumentou quase 8 vezes. Em 2023, são mais de 113 milhões de habitantes, tornando o Egito o país mais populoso do mundo árabe. E esse número continua crescendo. Até 2050, espera-se que a população do Egito alcance 160 milhões de pessoas, 42% a mais do que é hoje. E dessa forma, o Egito tem 27 anos para achar uma maneira de alimentar mais 47 milhões de pessoas, uma população equivalente a toda a Espanha. Dito isso, 96% da área total do Egito é deserto, e os outros 4% correspondem às terras aráveis ao longo do rio Nilo e no seu delta, áreas incrivelmente sobrecarregadas. Além das milhares de aldeias e cidades que pontilham a paisagem, quase todos os 40.000 km² de terra arável do Egito são utilizados para a agricultura. E essa área já está diminuindo. Devido à urbanização, todas as décadas, o Egito perde cerca de 2% de suas terras aráveis. Ou seja, o Egito está ganhando muitas bocas para alimentar, ao mesmo tempo em que perde suas terras agrícolas. E esse desafio tornou o Egito como um grande dependente de importação de alimentos. Em 2023, o país importava mais de 50% de suas calorias, incluindo 96,7% do trigo que consome, se tornando o maior importador de trigo do mundo. O país também é o segundo maior importador mundial de milho e o quinto maior importador de óleo de cozinha. Importações que custam à nação cerca de 15 bilhões de dólares por ano e que são muito voláteis. Entre 2017 e 2022, o Egito importou 82% do seu trigo da Rússia e da Ucrânia. Quando a guerra estourou em 2022, o fornecimento foi cortado e os preços globais do trigo subiram em 38%. Embora o Egito tenha conseguido adquirir trigo de outras fontes internacionais, esse evento mostrou o quão vulnerável o país é. E, infelizmente, com a população crescente, o país só ficará mais dependente da importação de alimentos para nutrir os seus 100 milhões de habitantes. Isso é, a menos que o país possa adquirir novas terras agrícolas para a produção doméstica de alimentos. Felizmente, isso é possível e já está acontecendo. Entre 2015 e 2020, o Egito transformou com sucesso 5.000 km² de deserto em novas terras agrícolas. No entanto, para atingir o objetivo de 65% de autossuficiência agrícola até 2025, acima dos 50% atuais, é preciso duplicar este valor. Dessa maneira, em março de 2021, o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi anunciou o Novo Delta, um projeto para construir o maior rio artificial do mundo, ajudando a transformar mais de 9.000 km² de terra desértica em terra produtiva. O projeto do Novo Delta irá redirecionar as águas residuais agrícolas do braço Rosetta do rio Nilo. Elas antes corriam para o Mediterrâneo e irão correr para o novo rio artificial. Este rio correrá por 50 km paralelo ao Mediterrâneo, antes de virar para dentro, perto da borda do delta do Nilo. 10 tubos subterrâneos de 3 metros de diâmetro transportarão a água sobre as terras agrícolas existentes, antes de ressurgirem a 22 km de distância no deserto. Finalmente, outros 42 km de rio artificial transportarão a água através do deserto até a enorme estação de tratamento de água de Al-Hammam, que tratará 7 milhões e meio de metros cúbicos de água por dia. 125 km ao leste serão construídos outros 42 km de tubulações e rios artificiais, transferindo a água adicional do Nilo, a montante, para o deserto. Juntas, essas duas fontes, juntamente com as águas subterrâneas que serão dessalinizadas, serão utilizadas para irrigar 4.400 km² de novas terras agrícolas, como parte da primeira fase do projeto. Eventualmente, essa área será ampliada para mais de 9.200 km², uma área do tamanho da ilha de Porto Rico. E essa nova terra será chamada de Novo Delta e será o maior projeto agrícola da história egípcia. Uma vez concluído, ele aumentará a área agrícola do Egito em 23%, cobrindo ao mesmo tempo uma área de 42% da área do delta do Nilo. O novo delta será utilizado principalmente para o cultivo de trigo, milho, açúcar e outras culturas para uso doméstico. E o projeto também permitirá o cultivo de hortaliças, frutas e ervas para exportação. Com sua proximidade às estradas e portos existentes, incluindo o corredor da Baá, ele estará estrategicamente posicionado tanto para o mercado nacional como para o mercado de exportações. E ao redor das fazendas serão estabelecidos complexos industriais de laticínios, frigoríficos, processamento de alimentos e preparação de produtos para exportação.
No total, o projeto Novo Delta custará 300 bilhões de libras egípcias, ou 9,7 bilhões de dólares americanos, dos quais 5,2 bilhões serão para o rio artificial, de 114 km de extensão, virando o maior do mundo. Mais adiante, o Novo Delta é um dos novos vários megaprojetos egípcios para ajudar a impulsionar a produção agrícola, incluindo 10 mil novas estufas em todo o país e o projeto agrícola Tóshika, uma iniciativa para utilizar a água do Lago Nasser, no sul do Egito, para reabastecer as reservas secas do Lago Tóshika e estabelecer novas terras agrícolas. Esses projetos, combinados com outros novos desenvolvimentos industriais e urbanos, como a nova capital administrativa no deserto a 40 km do Cairo, fazem parte de uma iniciativa mais ampla liderada pelo presidente Al-Sisi para impulsionar o desenvolvimento e o crescimento econômico em todo o país. Depois de concluído, o Novo Delta trará vários benefícios para o Egito. Em primeiro lugar, ajudará a aumentar a segurança alimentar egípcia. Os 9.000 km² de novas terras agrícolas alimentarão milhões de pessoas e ajudarão o Egito a atingir seu objetivo de 63.000 km² de terras cultivadas até 2030. Além disso, ajudará a aumentar as exportações. Em 2022, o Egito exportou 6,5 milhões de toneladas de produtos agrícolas, no valor de 3,3 bilhões de dólares. O país espera duplicar este valor até 2030, e o Novo Delta é uma peça fundamental nesse plano. Além disso, o projeto irá proporcionar cerca de 5 milhões de empregos à crescente população do país. E talvez o mais importante seja a mitigação dos efeitos indesejados de um enorme megaprojeto localizado a mais de 2.000 km de distância. Em 2 de abril de 2011, no oeste da Etiópia, foi iniciada a construção da grande barragem etíope renascentista. Sendo o maior projeto hidrelétrico da África, a barragem custaria 5 bilhões de dólares e forneceria mais 6 gigawatts de energia verde e renovável para a Etiópia, duplicando a capacidade instalada atual do país e fornecendo energia para 60% de sua população. No entanto, o projeto gerou polêmica. Para encher o reservatório de 74 km³ da barragem, a Etiópia terá que reduzir o fluxo do Nilo Azul durante vários anos, reduzindo a quantidade de água fluindo do rio abaixo para o Egito. Para um país que já enfrenta um déficit hídrico anual de cerca de 7 bilhões de metros cúbicos, essa notícia imediatamente alarmou o Egito. O país rapidamente recuperou o Acordo das Águas do Nilo de 1929, um tratado entre o Egito e a Grã-Bretanha colonial que deu ao Egito o direito de vetar qualquer projeto a montante do Nilo que afetasse a sua cota de água. O país também recuperou o Acordo de 1959 entre o Egito e o Sudão, que garantiu aos países os direitos a 55 e 18 bilhões de metros cúbicos de água por ano. No entanto, estes tratados estão bastante desatualizados e não incluíam a Etiópia, que continuou com a sua construção. E como resultado, o Egito sugeriu utilizar suas forças armadas e, em junho de 2013, os líderes políticos egípcios sugeriram métodos para destruir a barragem, sem saber que estavam ao vivo na televisão. A Etiópia ficou indignada e desde então as relações entre os países estão deterioradas. Apesar de mais de uma década de negociações e envolvimento de mediadores internacionais, nenhum acordo sólido foi alcançado. Enquanto isso, a barragem está quase concluída. E em março de 2023, foi anunciado que 90% das obras estavam terminadas. Em julho de 2020, a Etiópia iniciou a primeira rodada de enchimento do seu reservatório e a partir de 2023 estará completando sua quarta rodada. E como resultado, o fluxo a jusante no Egito foi reduzido, sublinhando ainda mais a importância de maximizar sua capacidade hídrica limitada e de construir um novo delta. Desde que foi anunciado em março de 2021, o projeto do novo delta avançou em bom ritmo. Imagens de satélite revelam que entre 2021 e 2022, a construção avançou, com 114 km de rios e tubulações artificiais. Imagens adicionais de drones e de solo mostram que esses grandes projetos estão em andamento, e em março de 2023 foi anunciado que o rio artificial estava 65% concluído, e que as tubulações estavam 35% completas. Em junho de 2023, a água doce fluiu para a região pela primeira vez. Rumo ao sul, imagens de satélite e drones revelam grandes progressos na estação de tratamento de Al-Hammam. E a leste, mais imagens revelam progresso nos outros 42 km de tubulações e rios artificiais. A oeste, imagens de satélites e drones revelam que centenas de quilômetros quadrados de novas terras agrícolas foram cultivadas nos últimos 2 anos.
E por último, ainda mais a oeste, imagens revelam que mais de 1.000 km² de novos campos circulares foram preparados para irrigação. Uma área que equivale a 20 vezes o tamanho da ilha de Manhattan, em Nova York. E ainda assim, isto é apenas uma fração da área total que será eventualmente cultivada. Nos próximos anos, observaremos como o deserto se transforma gradualmente num vasto novo delta, continua a alimentar a população do Egito e, ao mesmo tempo, impulsiona sua economia. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir e até a próxima.